pessoal, bem-vindo ao NutriCast comigo, Érica Nóbrega. Hoje nós temos um episódio super especial. Está aqui comigo o Dr. Guilherme de Carvalho, um ginecologista e obstetra incrível, né, que está fazendo um trabalho fantástico em João Pessoa, em Souza. E nós vamos bater um papo maravilhoso sobre saúde da mulher, incluindo SOP, endometriose, miomas, os 3 inimigos naturais da mulherada, e trocar algumas figurinhas sobre como a nutrição funcional pode trazer a diferença na vida da mulher. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo. Nossa, como sua agenda é forte, né? E que foi difícil estar aqui, mas eu sou persistente, tenho uma fé danada e quando eu gosto de um profissional, ele vem e ele chega. E acreditei que hoje realmente ia dar certo. Então, obrigada demais pelo convite. É um grande prazer estar com você aqui, compartilhar um pouco do seu trabalho, das suas paixões e das minhas paixões. Eu quero que você se apresente, fale um pouco da sua vida, porque, de fato, lhe trazer para o time do meu podcast é uma grande honra para mim. Érica, eu que fico lisonjeado com o seu convite, lisonjeado em estar aqui com você nessa manhã. Sou um admirador do seu trabalho, você como pessoa e você como profissional. Já nos conhecemos em outros momentos, já compartilhamos juntos algumas palestras, alguns outros eventos. E para mim é uma grande honra estar aqui nesse podcast, estar aqui com você nessa manhã, dizer que nós temos algumas paixões em comuns e a principal paixão é a saúde da mulher, é o cuidado com a saúde da mulher. Então, fico muito feliz em vir conversar com você sobre esses temas tão pertinentes e tão importantes. Eu sei da sua caminhada, sei que tem um projeto grande vindo para João Pessoa. Me fala um pouco dele. Eu sou natural de Recife, onde eu vivi toda a minha vida. Casei com uma paraibana, natural de Souza. E quando nós acabamos a residência, nós optamos por morar em Souza. Lá nós constituímos nossa família e ficamos por 15 anos. E aí decidimos, no final do ano passado, que iríamos para João Pessoa. Os filhos cresceram e a necessidade deles virem, de estudarem, e a gente não estava feliz com a ideia de os filhos virem e nós ficarmos. Então, a gente resolveu trazer o nosso trabalho para João Pessoa. Estamos vindo para João Pessoa com muita alegria, né, e fazer um trabalho de excelência para essas mulheres, onde a gente vislumbra realmente um atendimento integral, em que a gente possa dar assistência às pacientes de uma forma geral. Quando a gente fala, por exemplo, em endometriose, eu não posso, como ginecologista, tratar e enxergar a endometriose daquela paciente igual a de qualquer outra paciente. Cada paciente tem consigo a sua história pessoal, tem os seus medos, tem os seus anseios, tem as suas dificuldades. Então, ter uma medicina integrativa em que a gente alia a nutrição, que a gente alia a psicologia, que a gente alia a todas as outras áreas, a fisioterapia. Então, tudo isso junto, fazendo realmente uma medicina integrativa. E é esse o projeto da gente aqui do Instituto Sim, em João Pessoa. Nós já estamos atendendo em João Pessoa, mas a partir de dezembro a gente inaugura o Instituto Sim, propriamente dito, e com certeza com muitas coisas boas, se Deus quiser, para todas as mulheres daqui da região. Fico feliz demais, o projeto já deu certo. O que, nessa sua vivência de consultório, tem chegado com maior frequência em relação à saúde da mulher? E como é que essas mulheres têm enfrentado isso? A gente acaba, na nossa especialidade, tendo alguns nichos em que a gente acaba sendo mais referenciado. E eu sou muito referenciado na parte de reprodução, na parte de infertilidade. Eu trabalho muito com mulheres grávidas, mas trabalho muito com mulheres que querem engravidar. Inclusive, eu defendo uma bandeira que eu preciso muito da sua ajuda nessa bandeira, que é da gestação de 12 meses. É da interpretação que as pessoas precisam ter de que a gravidez e o projeto gravidez, ele não começa com um beta positivo. Ele começa na hora do sonho, na hora do desejo. A partir daí, existe uma construção para uma gravidez saudável. Então, eu digo que a gestação dura 12 meses e que nós temos 4 trimestres. Nós temos o trimestre 0. E o trimestre 0, que é antes de engravidar, ele é um trimestre fundamental. Dá um exemplo bem importante para nortear a nossa conversa. Uma paciente com endometriose. Todas as mulheres com endometriose, elas têm um medo da infertilidade. Mas elas também se esquecem que, além da infertilidade, as mulheres com endometriose, elas têm maior risco de complicações obstétricas.
A mulher com endometriose tem maior risco de abortamento, de gravidez ectópica, de complicações de pré-eclâmpsia, de diabetes. Então, antes da minha paciente com endometriose engravidar, antes de pensar em cirurgia, antes de pensar em fertilização, ela precisa construir uma vida saudável, que vai de hábitos alimentares, que vai da parte nutricional, que vai da atividade física, que vai do tratamento das disbioses, que vai do cuidado com o sono, que vai com cuidado com o peso. Então, é importante que a gente prepare essa paciente. Uma paciente que tem ovário policístico, uma paciente que está acima dos 35, enfim, cada paciente que traz consigo a sua história pessoal, ela precisa de uma preparação. Porque o objetivo principal de quem quer engravidar não é um filho a todo custo, mas é um filho saudável a todo custo. É verdade. E essa construção, ela precisa começar na pré-concepção. Então, eu sou um grande defensor da pré-concepção. E aí, respondendo a sua pergunta, o que é que mais tem chegado para mim? Pacientes com ovário policísticos, pacientes com endometriose, pacientes com alterações, muitas vezes na ginecologia geral, com infecções de repetição. E tudo isso, Érica, está associado às mulheres modernas, as mulheres de hoje em dia, que é o nosso maior desafio. É entender que a mulher mudou, como a grávida mudou, a mulher de uma forma geral mudou. Nós temos hábitos alimentares muito piores, nós temos muito mais estresse, nós temos muito mais disfunções intestinais, disbioses intestinais, nós temos muito menos qualidade de sono, nós temos muito mais sedentarismo. Então, o padrão dessa mulher mudou. E com isso vem o quê? Vem um aumento da endometriose, vem um aumento do ovário policístico, vem um aumento da infertilidade, vem um aumento das complicações obstétricas. Então, isso é o que tem mais chegado no meu dia a dia. Né? De fato, essa forma diferente de ser mulher na modernidade, ela deixa, sem dúvida, a condição da inflamação, ela está presente de forma muito constante na vida da mulher. E assim, a nutrição, ela tem um papel muito essencial, importante, não é verdade? Essencial. Eu vejo e acho que hoje não tem como a gente cuidar de ninguém, com a mulher não seria diferente, sem estar com o foco da condição do cuidado integrativo, né? Como, quando cada mulher nos procura como profissional, ela precisa equilibrar uma vida inteira. Ela precisa se despertar para que estilo de vida não seja um modismo, nem apenas uma dieta para ela caber no vestido e ir para uma festa amanhã. Então, eu entendo demais que esse acompanhamento, essa questão, esse andar junto, nutrição e a ginecologia, nutrição e a obstetrícia, traz uma diferença. De fato, pensar em gestar já é uma grande responsabilidade, e você aí já tem que entender que a nutrição vai fazer uma diferença. Quantas complicações eu vejo que algumas mulheres passam em função desse despreparo. E, de fato, é muito forte a mudança para positivo na vida de tanto estresse, na vida de mulheres que não dormem, na vida de mulheres que não têm tempo para comer. Eu tenho pacientes que têm dificuldade de arranjar muitas vezes tempo para ir ao banheiro. É uma estupidez a gente ouvir isso. Mas tudo isso se alinha, tudo isso se desperta no processo do cuidar. Eu acredito que o futuro é esse que já chegou nessa condição e responsabilidade de cuidar da integralidade. A gente não tem mais que estar cuidando de doença, nem de dor isolada. A dor, ela está sempre associada com a história de cada um. E com a mulher isso é muito forte. Então, assim, eu vejo o quanto, diariamente, as mulheres, elas vivenciam suas dores, seus estresses, seus problemas. Isso tem um impacto muito forte na questão do digestório. Quantas pessoas têm desbiose? E a gente fala da desbiose intestinal e na mulher a desbiose vaginal. Quantas desbioses vaginais elas migram para uma série de outros problemas. E aí o ajustar da alimentação e do estilo de vida, ela vem melhorando em relação a isso. No meu Instagram, a gente dispôs para que as pessoas fizessem algumas perguntas. E achei interessante a gente poder colocar aqui as perguntas e você trazer para a gente as respostas que vão ser tão ricas para todo mundo que está nos assistindo. Vamos começando aqui. Endometriose, ela pode causar dor fora do período menstrual? Sim, eu queria só aproveitar para responder essa pergunta, Érica. Eu acho que
O podcast é seu, mas eu vou invadir. Você tem muito o que O acrescentar. podcast é nosso. Você tem muito o que acrescentar e o que ajudar nessa questão da endometriose. Então, já que a primeira pergunta foi sobre endometriose, antes mesmo de responder essa pergunta de endometriose, eu queria explicar um pouco o que é endometriose e queria aproveitar e você explicar um pouco o quanto a nutrição vai ajudar e vai impactar nesse tratamento. A gente tem um grande problema. As pacientes, quando recebem o diagnóstico de endometriose, elas já pensam na infertilidade, elas já pensam no tratamento da dor e a gente já quer um resultado imediato. E assim, quem trabalha com endometriose de forma séria sabe que quando eu alinho no tratamento uma boa dieta, uma mudança de estilo de vida, prática de atividade física, é impressionante como essa paciente melhora. Mesmo as pacientes que continuam menstruando, ciclando e que optam por não fazer uso de contraceptivo. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre essa doença. Então, endometriose. Se a gente pensar no útero como um coco, o endométrio é aquela laminha branca do coco. O útero da mulher ele é dividido em camadas e a camada mais interna do útero é o endométrio. Esse endométrio, todo mês, ele cresce, ele atapeta, ele aveluda esperando uma gravidez. A gravidez não vem, esse endométrio descama, sai pela vagina, isso é a menstruação. Algumas mulheres, e um público muito grande de mulheres, apresentam menstruação retrógrada. Parte desse sangue menstrual sobe pelas trompas e aí esse endométrio vai para outras áreas e outros locais do corpo. Nem todas as mulheres que têm menstruação retrógrada têm endometriose, mas algumas dessas mulheres vão apresentar implante de tecido endometrial fora do útero devido a essa menstruação retrógrada. E isso é endometriose. Endometriose nada mais é do que a presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. E esse endométrio ele pode estar no intestino, esse endométrio pode estar na bexiga, esse endométrio pode estar nos ligamentos, esse endométrio pode estar em várias partes do corpo. O endométrio, ele promove nesse endométrio ectópico um processo inflamatório que gera dor, que gera aderência e que gera complicações para essa paciente, como, por exemplo, a infertilidade. Então, a endometriose ela é uma doença inflamatória. Quem é que inflama o nosso corpo? Quem é que estimula o processo inflamatório? São as nossas células de defesa, é a nossa imunidade, é o nosso sistema imunológico. E daí a gente precisa entender um pouquinho o intestino. Tem um livro muito bacana, Érica, que eu oriento minhas pacientes a lerem, porque ele tem uma linguagem para leigo. É 10% humano. 10% é um livro que explica um livro que explica que 90% do nosso corpo é feito por células de outros micro-organismos. Nós carregamos bactérias no intestino, bactérias na vagina, todo o corpo da gente tem floras. E a flora intestinal ela é muito importante, porque essas bactérias que vão estimular o nosso sistema imunológico. Então, a endometriose é uma doença inflamatória, hormônio dependente. Acomete aproximadamente 10% das mulheres em idade reprodutiva. E, infelizmente, no nosso país, demora 10 anos para se fazer esse diagnóstico. Quando eu estudei medicina, lá no comecinho, no começo da faculdade, dizia assim, idade média de endometriose, 35 anos. Era a idade média para ter endometriose. Não é. A gente tem endometriose em adolescentes. O problema é que existia uma lacuna para o diagnóstico. O diagnóstico era feito tardio, então o público que era selecionado era esse de 35 anos ou mais. Mas repetindo e frisando isso, é uma doença inflamatória, estrógeno dependente. O que é que a alimentação impacta no processo inflamatório? O que é que a gente faz no nosso corpo para diminuir a inflamação? E se a gente diminui a inflamação, a gente diminui a endometriose. Quando se faz a pergunta, endometriose pode causar dor fora do período menstrual? A resposta é simples, sim. A endometriose ela pode causar dor cíclica, que são as dores no período menstrual, mas pode causar as dores fora do período menstrual. Pode causar dores na relação sexual, pode causar cólicas durante toda a vida dessa paciente. Mas a gente precisa lembrar por quê? Porque quanto mais você inflamar o seu corpo, quanto mais processo inflamatório, mais dor você vai ter, porque mais ativado vai estar esses focos de endometriose. É verdade. E aí, a atividade física, aí a alimentação saudável, aí o dormir bem, aí o cuidado com o peso. Muitas vezes a gente tem essa situação no início de um tratamento e é muito forte o impacto da nutrição. Né? E o impacto da mudança do estilo de vida. Já nos primeiros 30 dias, e a primeira coisa que a paciente diz na volta é dizer, eu não tive dor fora do período menstrual nos primeiros 30 dias que já desinflamei. Então,
é sinal de que alguma coisa mudou, né? Nós temos relato de pacientes que muitas vezes não conseguem colocar o pé no chão, de dor no início do dia. E desinflamar essa mulherada, não é... Muita gente acha que desinflamar é dar uma lista enorme de suplemento para todo mundo usar, e não é assim. Na hora em que você falou o fato de gerar mais estrógeno, a gente pensa em entrar na cozinha da mulher e perguntar, você usa plástico para guardar alimento? Quantos dos plásticos a gente tem que coloca alimento e aí a gente troca, né? Na hora que você vai comer o alimento, que ele foi condicionado dentro de um depósito plástico, e se ele é rico em bisfenol, você está comendo bisfenol também. E bisfenol é considerado um disruptor para a questão estrogênica. Se eu estou desinflamando, a primeira coisa que faço é entrar na cozinha da mulher e dizer, vamos diminuir os plásticos. Quantas vezes você toma café num copo de plástico? Dá para usar uma caneca? Isso não é tão complicado, né? E às vezes você muda pequenas coisas e desinflama a mulher em 30 dias, só sabe o que é isso, o impacto disso é quem sofre. É verdade. Não é verdade? E aí, toda vez que você vai no médico, toda vez que você procura um profissional para tratar uma endometriose, e o profissional acha que tratar endometriose é passar para você um anticoncepcional, ele vai estar simplesmente mascarando o problema que é muito maior. Então, entender que a endometriose é uma doença inflamatória e entender que você vai precisar ir para o nutricionista. O tratamento da endometriose não é médico. O tratamento da endometriose é multidisciplinar. Eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um educador físico, eu preciso de uma paciente, muitas vezes, de um apoio psicológico, porque a gente está falando de uma doença inflamatória. E todo mundo fala, é até bonito falar, inflama, corpo inflamado, e o que é isso? Lembra que quando você se estressa, você libera cortisol e você libera citocinas inflamatórias, aumenta o processo inflamatório. Quando Érica, que tem aí um trabalho excelente, inclusive tem um produto que eu acredito e espero que ela forneça para vocês lá nas redes sociais dela, sobre, por exemplo, o gerenciamento do estresse. Às vezes parece falar besteira, estresse todo mundo vive, não dá para deixar o estresse. Mas eu não vou tratar o estresse dando para a paciente um ansiolítico. Eu vou tratar o estresse lembrando a paciente da importância de gerenciar esse estresse. Né? De aprender a dizer não, de ter hábitos saudáveis, de praticar uma atividade física, de evitar ambientes e pessoas tóxicas. De ter um cuidado com... Então, uma coisa simples, o gerenciamento do estresse. O dormir bem, que ativa nosso sistema imunológico, né? Ativa nossas células de defesa. Melhor intestino. Melhor intestino. Tem uma vida prazerosa. Sabe uma coisa que a gente não fala, Érica? Relação sexual. Aí eu vou dar um exemplo bem simples. Enquanto o estresse libera citocinas inflamatórias, a relação sexual libera serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina, hormônios e neurotransmissores que vão me dar a sensação de prazer, de alegria, de satisfação. Isso é importante para o nosso corpo. É verdade. Né? Assim como a atividade física. E aí o meu pedido para você, alimentação para uma paciente com endometriose. Além desses cuidados com plástico, o que não pode faltar na dieta da paciente com endometriose? Eu sei que eu sou um entrevistado, mas aqui a gente vai fazer o toma lá da cá. O que é que não pode faltar? Alimento que desinflama. O que é que desinflama? Nós temos uma gordura maravilhosa, que é o ômega 3, que tem uma capacidade de desinflamar. Significa dizer que eu já estou associando que você tem que necessariamente engolir cápsula? Não. Existe ômega 3 em alimento. A gente mora numa cidade que tem praia, mas se a gente vai analisar, a mulherada não come peixe. Não come porque é complicado para fazer, não come porque dizem que é mais caro. E aí eu fiz um estudo com uma sardinha. Encontrei em rótulos de uma sardinha uma quantidade de sódio menor e aí coloca essa sardinha 2 vezes na semana no prato da mulher e estou desinflamando essa mulher. A gente tem algumas sementes, como linhaça, como chia, que você pode colocar uma colher de sopa em cima de uma fruta, é ômega que está chegando. Então, só o fato de você estar com a gordura boa faz uma diferença. Nós temos no próprio tempero a cúrcuma. A curcumina tem uma capacidade de desinflamar maravilhosa. Então, são esses hábitos. É você tirar a mulherada que usa um monte de tranqueira para temperar, aquelas que vêm em caixinha, em saquinho, rica em sódio, que até dá muito mais edema, e você ensinar o tempero da feira, né? Mexer e fazer. Eu sou apaixonada por técnica dietética. Eu acho assim, trabalhar o alimento
como o grande caminho para a gente fazer diferente, a hidratação. Gente, se eu falar na hidratação, do quanto as mulheres não tomam de líquido, na hora em que a gente faz uma água saborizada e põe uma pitada de cúrcuma nela, eu tenho mulheres que me dizem que ao longo do dia, a própria urina já passou a ser diferente. Porque as mulheres inflamadas, algumas delas relatam que quando vão urinar, a urina é quente e tem ardor. Porque existe uma relação bem forte aí, com uma tendência que você tem inflamação, um intestino que está sempre em desbiose e a candidíase de repetição. Está tudo muito junto e misturado. E é essa a cara da mulher que a gente cuida. E aí a gente lembra que isso não vai só para a endometriose, não limita só a endometriose. Você tem, por exemplo, uma paciente portadora de síndrome dos ovários policísticos, que essa paciente é uma paciente que tem resistência insulínica, é uma paciente que tem obesidade, sobrepeso, é uma paciente também inflamada, e o impacto disso da alimentação. A gente é tão imediatista, Érica, que a paciente chega com síndrome dos ovários policísticos e está com dificuldade de engravidar, e ela quer logo usar um remédio para engravidar. E ela se esquece que se ela engravidar do jeito que ela está, o risco dela fazer uma diabetes gestacional, ter um parto prematuro, ter uma pré-eclâmpsia é enorme. E o que é que eu peço a essa paciente? Vamos lembrar da gravidez de 12 meses. Vamos fazer o trimestre 0. Vamos preparar você para uma gravidez. Né? E muitas vezes, só nessa preparação, ela engravida sem nem fazer um indutor. Porque desinflama. Porque os estudos já comprovam que quando ela perde 5 a 10% do peso corporal, quando ela já melhora o processo inflamatório, ela já começa a ter uma melhora endócrina, ela já começa a ter ciclos ovulatórios. Isso é impressionante. E assim, quem está nas redes sociais, às vezes se assusta, porque tem muito doutor realmente de moda, que chega dizendo coisas que não tem embasamento científico nenhum. O que nós estamos conversando aqui com vocês é com embasamento científico. É com medicina baseada em evidências. E na medicina baseada em evidências, está lá nos grandes guidelines, faz parte do tratamento da endometriose, mudança de estilo de vida, faz parte do tratamento da síndrome dos ovários policísticos, dieta, atividade física. Isso precisa ser levado a sério. Isso não é conversa, muito pelo contrário. Isso é uma coisa muito importante. Então, tratar o ovário policístico, tratar a endometriose, é tratar você como um todo. É tratar a sua alimentação, é tratar seus hábitos, é tratar seu sono. A outra pergunta, acho que a gente até já entrou um pouco nela. A alimentação pode influenciar nos sintomas da endometriose? Com toda certeza, né? Eu estou com quem tem maior autoridade para falar sobre isso, que é você, mas com toda certeza o impacto da alimentação, né? Quantos alimentos anti-inflamatórios são importantes, a importância dela colocar na sua alimentação legumes, frutas, verduras, a importância dela evitar alguns alimentos que são inflamatórios, e aí eu lembro muito da carne vermelha, né? A importância dela comer lá sua carne branca, principalmente o peixe, evitar a carne vermelha, evitar o açúcar refinado, evitar os alimentos ultraprocessados, isso é muito importante. Além disso, como você falou, o papel da curcumina, o papel do ômega 3, que, confesso dizer, é importante aliar na dieta. Mas muitas vezes, Érica, eu tenho uma dificuldade dessa paciente de fazer a dieta e eu preciso do resultado. Então, às vezes, eu preciso suplementar. Às vezes, eu vou e faço a suplementação com curcumina, com resveratrol, com ômega 3. Às vezes, a situação, a gente está falando da alimentação, suplementação, como o nome já diz, ele vem em cima daquilo que já está sendo organizado. Então, muitas vezes a situação é tão gravosa, o tempo que a gente tem, a condição inflamatória está alterando a vida dessa mulher com o tamanho e gravidade, que a gente tem que entrar com os dois caminhos de uma vez, arrumando a casa na alimentação e já suplementando. Agora, você falou aí da carne vermelha. Interessante que tem realmente muito artigo que tira a carne vermelha pela condição extremamente inflamatória dela no processo de quem tem endometriose. Nós já temos alguns estudos que fazem um trabalho com a carne, né, o que a gente chama de um certo pré-preparo com a carne, para que, com 24 horas de pré-preparo da carne, eu jogo fora a salmoura dessa carne e essa carne, ela, digamos assim, ela fica menos inflamatória. Bacana. Então, é alguma coisa bem interessante. Bacana. É um trabalho feito com alho, com coentro, com cebolinha e com cúrcuma. 24 horas essa carne, né, nesse preparo, e a gente joga fora com 24 horas a salmoura que sai dessa carne.
É a sua paciente que chega para você e diz, doutora, mas não me tira a carninha vermelha. Não me tira a carne vermelha. Uma vez na semana você diz, mas você vai preparar desse assim, jeito, né? Aí, essa receita traz uma diferença. Então, a alimentação, sim, ela influencia demais nos sintomas. De modo geral, os alimentos processados, principalmente os ultraprocessados, se a gente for ler no rótulozinho que quanto menor a letrinha, mais gravoso tá a composição. E aí a gente percebe que a lista, lamentavelmente, dos alimentos ultraprocessados para a mulherada que não está no gerenciamento de estresse e que troca o almoço por um saco, por uma lata, por alguma coisa que não traz nada enquanto nutrição, faz uma diferença. Então, eu fico muito feliz na medida que eu começo a ensinar a mulher a comer. Eu conheço mulheres que olham para mim e fazem, eu não gosto de fruta. Mas muitas vezes nem conhece todas as frutas. E não tem ideia de como é que faz para misturar uma fruta com outro alimento, para colocar uma fruta junto de uma preparação que ela gosta. Então, é um caminhar. Do mesmo jeito que a gente tem, lá nos primeiros 6 meses de vida de alguém, ensinar a comer. Eu tenho recebido no consultório mulheres que eu preciso ensinar a comer. Porque parece que elas comeram bem até um determinado momento e a vida, por um desregrar, fez com que elas seguissem caminhos que não deu mais prioridade à questão da alimentação. E isso precisa ser resgatado. Isso é tão importante que existem estudos feitos em algumas populações em que quais eram os hábitos alimentares dessas populações que tinham um número muito grande de indivíduos acima de 100 anos. Então, quando a gente vai falar de longevidade, qual é o perfil? É o público que mora ali no Mediterrâneo. Isso. A famosa dieta mediterrânea, que nada mais é do que uma dieta anti-inflamatória. Então, quando você vai pegar aquele povo, quais são os hábitos alimentares daquela população que tem uma qualidade de vida muito maior e uma expectativa de vida, um público que tem a maior quantidade de pessoas centenárias com mais de 100 anos, eles têm exatamente esse hábito alimentar mais saudável e anti-inflamatório. E é o que a gente busca. Na dieta da minha paciente com endometriose, uma dieta mediterrânea, uma dieta anti-inflamatória para ajudá-la no tratamento. Só a medicação não resolve, só a dieta nem sempre resolve, mas se for para escolher as duas, que ela muda o estilo de vida, que a chance dela resolver é muito maior. Estilo de vida é tudo. Vamos mais para a gente ver algumas outras perguntas? Quais são os fatores de risco para o desenvolver a endometriose? A gente já falou de alguns importantes, mas a gente precisa lembrar da doença como o aumento da doença, o aumento do tempo menstrual. Então, as mulheres que menstruam muito cedo, que têm menarca precoce, as meninas que começam a menstruar muito novinhas, com 10 anos, 11 anos. A menopausa tardia, aquelas mulheres que demoram mais para entrar na menopausa. As mulheres que têm ciclos menstruais mais longos. As mulheres mais demorados, menstruam 7, 8, 9 dias. As mulheres que têm intervalos curtos, ou seja, a cada 20 dias, a cada 21 dias elas começam a menstruar. Esse público, do ponto de vista menstrual, tem um risco maior de endometriose. Endometriose é maior em quem tem história familiar. Então, o papel genético da doença ele é muito grande. Existe uma teoria importante que é a endometriose, ela surgir no endométrio de dentro do útero. Por isso que nem toda mulher que tem menstruação retrógrada tem endometriose, porque a base da doença estaria no endométrio de dentro do útero, que esse endométrio alterado é que vai fazer com que aquele endométrio, quando implantado fora do útero, leve à endometriose. Então, a gente precisa entender que existe um papel genético muito forte. Então, mulheres que têm história familiar de endometriose têm um risco maior de ter endometriose. E as mulheres que são sedentárias, as mulheres que têm hábitos alimentares ruins, as mulheres que têm estresse, que tem tudo isso que a gente falou, que promove o processo inflamatório, são mulheres que já têm um risco maior de ter essa doença. Tem uma coisa curiosa, Érica, que a gente pode até debater depois, que é assim, o perfil do fator de risco de endometriose, quando você vai para a literatura mais antiga, ele colocava que a mulher com IMC baixo, a mulher magra, ela tinha um risco maior de endometriose. E isso acabou gerando uma desconstrução. A ideia de que o problema era a mulher magra. E aí eu preciso trazer uma reflexão. O problema também é a mulher gorda. Porque a mulher gorda, a mulher com sobrepeso, ela é uma mulher inflamada. Então, ela vai ter uma sintomatologia muito mais exuberante da endometriose. Então, faz parte do tratamento da endometriose o controle de peso. Isso é importante porque tem esse dado que às vezes atrapalha. Tem um dado interessante aí, quando você falou de menarca precoce, tem um estudo que mostra que as mulheres, as meninas, que na fase ali de 8, 9 anos, consomem pelo menos
por um dia refrigerante, e não é uma dose grande, em torno de 300 ml, elas têm muito mais chance de ter uma menarca precoce. Então, você veja a associação do uso de um alimento extremamente processado, como impacta negativamente na vida e na saúde da mulher. Porque essa menina vai ter uma menarca precoce, e aí a menarca precoce é um dos fatores de risco para desenvolver endometriose. Esse teu dado é tão interessante que é importante alertar você. Isso é medicina baseada em evidência. Isso é nutrição com responsabilidade. Porque quando você joga uma imagem lá no Instagram, beber Coca-Cola aumenta o risco de endometriose, a pessoa diz, esse cara é um charlatão. Aí você vem com a ciência, comprovando que na hora que as crianças que consumiam mais Coca-Cola tinham mais menarca precoce e logo tinham maior risco de endometriose. Vejam como é importante. E aí é o embasamento científico. O que a Érica está trazendo é baseado em estudo, em evidência científica. Aí a gente tem algumas mães que inadvertidamente falam, não, lá em casa não tem refrigerante, mas tem o dia do lixo. Né? E o dia do lixo justamente é um dia só. No dia do lixo, a criança toma 300 ml. E esses 300 ml já estão impactando negativamente com a vida da saúde dessa menina. Então, olha como a gente, de novo, puxa para a alimentação como tudo de base. Tem mais alguma pergunta que a gente pode colocar? A cirurgia é sempre necessária no tratamento da endometriose? Não, e tenham atenção, a maioria das mulheres com endometriose não vão precisar de cirurgia e a maioria das mulheres com endometriose não vão precisar de reprodução assistida. São duas coisas que a gente está confundindo muito. A mulher recebe o diagnóstico de endometriose, já recebe 2 papéis. Se quiser engravidar, uma fertilização e uma cirurgia, uma laparoscopia. E aí eu preciso deixar alerta, a maioria das pacientes com endometriose não vão precisar de cirurgia e a maioria das pacientes com endometriose consegue engravidar sem precisar de uma fertilização. Agora, a gente precisa também ter um cuidado. Endometriose não tem cura. Então, você não ache que, se você tiver indicação de fazer cirurgia, quais são as indicações? Aquelas pacientes que não respondem ao tratamento. O paciente vai para a Érica, vai para mim, começa a tomar os suplementos, começa a ter cuidado com a alimentação, começa a tomar os medicamentos que a gente vai passar para a endometriose, muitas vezes são contraceptivos, são hormônios, são medicações, e aí ela não tem melhora. Eu preciso pensar em cirurgia. A paciente que tem endometriose intestinal, nem toda, mas se essa endometriose intestinal for no íleo ou for no apêndice secal, precisará de cirurgia. Se a paciente tem endometriose e tem um endometrioma muito grande, pode precisar de cirurgia. Então, existem algumas indicações de cirurgia, mas é importante lembrar que fazer a cirurgia não cura endometriose. Muitas mulheres têm endometriose, operam, depois de 6 meses, estão cheias de endometriose de novo. Por isso, não adiantará cirurgia, não adiantará medicação, não adiantará nada se você não corrigir esses hábitos de vida tão bem falados por Érica. E uma das coisas que a gente precisa deixar muito claro, você já colocou aí, é que a endometriose, ela não tem cura. Então, se ela não tem cura, precisa que cada pessoa se cuide para a vida inteira. Então, mesmo que haja um tratamento e uma intervenção ali, isso não significa que eu vou baixar e relaxar todos os cuidados. Que as bandeiras que foram lá levantadas na frente, elas precisam ser relaxadas e, de novo, eu vou continuar me inflamando. A inflamação, ela é uma janela aberta. Então, se eu me desinflamei, eu vou ter grandes resultados. Mas aí, isso não significa dizer que eu vou relaxar e vou voltar a criar condições de inflamação. Eu vou escancarar a janela de novo, as dores vão voltar e tudo aquilo que eu achei que tinha conquistado na minha cabeça como para sempre, não tem para sempre quando a gente relaxa nos cuidados. Então, isso é interessante ser dito, né? Eu falo com muita propriedade de endometriose porque tive endometriose e tenho endometriose. Já que não tem cura, eu tenho que estar sempre com os meus cuidados. Então, de sentir as dores, de ouvir lá atrás alguns ginecologistas que não entendiam as nossas dores e diziam, é uma cólicazinha só, é um jeito diferente, é uma forma diferente. Isso aí, quando você tiver seus filhos, vai ser resolvido. E a vida inteira nunca foi resolvida, né? Então, isso é muito forte. A gente precisa não mais estar largando e acreditando que estilo de vida, eu bato muito disso, não gosto da palavra dieta. Eu acho que na hora em que você
muda a sua alimentação, você também traz para sua casa, né? Muitas vezes eu cuido de uma mulher que tem marido, que tem filho, e não acho que tem nada você chegar numa mesa e dizer, eu estou de dieta, vou comer diferente de vocês. Você traz a saúde para sua casa, muda tudo, e você vai vendo que essa mudança do conjunto, ela desinflama todo mundo, que é isso que você quer. Não, esse cuidar, ele tem que ter essa visão maior de que a gente possa cada vez mais garantir a saúde. A gente está aqui já chegando nos nossos últimos minutos, doutor Guilherme. Eu queria que você falasse dos seus grandes projetos, do que vem aí na sua cabeça. Eu sei que é responsabilidade demais em assumir esses cuidados, mas queria que a gente pudesse compartilhar aí de tanta coisa boa que você vai trazer para a gente. Érica, eu quando resolvi fazer ginecologia e obstetrícia, eu percebi que eu precisava atender a mulher, Maria, Ana, Cláudia, Tereza. Eu não podia atender de uma forma geral, como se todo mundo fosse igual. Eu vou dar um exemplo simples na mulher que está engravidando, por exemplo. Eu não posso passar para todas as mulheres o mesmo suplemento. Cada mulher tem a sua necessidade, tem a sua individualidade. Então, tratar de forma individual o paciente, a pessoa, é algo muito importante e muito difícil, porque a gente acaba sendo muito refém de receitinhas de bolo, e não deve ser dessa forma. Pegando o gancho do que você fala em relação à parte nutricional, porque eu acho que o forte aqui tem que ser conversar sobre a parte nutricional pela autoridade que você tem no assunto. A gente tem um grande problema. As pessoas, elas usam como base, por exemplo, para cuidar da sua nutrição, a balança. Tem mulheres que, por ter um IMC normal, elas acham que está bem de alimentação. A gente precisa ter muito cuidado, principalmente com as falsas magras. Eu, quando resolvi ter um tratamento integral, a minha paciente no meu consultório com síndrome dos ovários policísticos, ela faz bioimpedância, ela faz tratamento para obesidade e sobrepeso. E aí tinha um grande questionamento, como é que eu trato a minha paciente com SOP que é magra? Porque, teoricamente, ela não teria resistência insulínica, teoricamente, ela não seria tão inflamada. E aí, quando a gente começa a fazer bioimpedância, eu vejo que elas são falsa magra. A maioria delas, apesar de estar com IMC normal, elas têm um percentil de gordura altíssimo. Elas têm resistência insulínica e eu preciso tratar. Isso é tão grave e tão sério que a gente está falando de desnutrição de micronutrientes. Mulheres obesas em sobrepeso que têm desnutrição. Só para vocês entenderem, 50% das mulheres, ao engravidarem, têm deficiência de ferro. 40% tem deficiência de vitamina D. Mais de 60% tem deficiência de ômega 3, porque não tem uma alimentação saudável. Então, a gente precisa lembrar e parar de usar a balança. Por que eu estou trazendo esse exemplo da balança? Porque a minha ideia, a forma como eu trabalho e o que eu quero trazer, e eu vou precisar muito da sua ajuda, inclusive, é esse olhar integral. É para que essa mulher entenda que o objetivo dela não é tratar a síndrome dos ovários policísticos porque ela está gordinha e quer ficar magra ou porque ela está com excesso de pelo e quer diminuir o pelo. Ela precisa entender, por exemplo, que síndrome dos ovários policísticos aumenta o risco de câncer de endométrio, que síndrome dos ovários tem o maior risco de depressão, que a paciente com ovário policístico tem maior risco de diabetes, doença cardiovascular e que o tratamento da síndrome dos ovários policísticos ela vai ser para o resto da vida. E se ela perde peso, ela muda o estilo de vida, ela tem uma alimentação saudável, ela pratica atividade física, ela gerencia o estresse, ela não vai tratar só a síndrome dos ovários policísticos e diminuir todos esses riscos. Ela vai melhorar a vida dela como um todo, inclusive no processo de longevidade que a gente tanto fala. Assim como a endometriose, assim como qualquer coisa e qualquer problema. Então, mulher, qualquer uma, independente do que ela tem, ela precisa de um olhar e de um cuidado, porque cada uma traz consigo suas histórias, traz consigo suas dificuldades, traz consigo seus problemas físicos, mentais e espirituais. E a gente, como profissional de saúde, a gente precisa ter esse olhar global. Tem muitas mulheres que ela sai do meu consultório com uma orientação. Aumente sua fé, melhore sua espiritualidade, trabalhe e acredite que você, nesse seu caminhar, nessa sua luta, você não está só. E isso é importante ser dito por médico, isso é essencial, porque quando a gente tem isso dentro da gente, a gente consegue combater e lutar por todos os problemas e dificuldades de forma muito melhor e de forma muito mais ampla. Então, é essa visão, é esse pensamento, é essa ideia de, naquele momento, com aquela paciente, cuidar dela como ela merece e como ela precisa. É assim que a gente precisa fazer na medicina, na nutrição, em qualquer área que a gente vá atuar.
essa pergunta, eu acho que fecha exatamente o que você falou. Como a endometriose afeta a qualidade de vida da mulher. O que é qualidade de vida? Exato. Perfeito. Eu acho que essa é a frase final. Quando a mulher tem endometriose, que qualidade de vida ela chega para você no primeiro momento e diz que está sendo afetada? Exato. A gente vê com uma frequência muito grande as pacientes com endometriose, né, que viveram, antes do diagnóstico, um problema severo, de muitas vezes ser menosprezado esse diagnóstico. É muito comum as pessoas chegarem dizendo, mas ter cólica na menstruação é normal. Quem disse isso? Né? Você tem um incômodozinho é normal, mas você tem uma cólica que você precisa tomar remédio, que você falta a escola, falta o trabalho, que você fica de cama. Isso não é normal nunca, não pode ser considerado normal. Então, o impacto de um tratamento da endometriose é muito grande, não só nos sintomas, né, que são muito exuberantes, de cólica, de dor na relação sexual, mas as outras complicações a longo prazo, como a própria infertilidade. E isso vai impactar. Quantas mulheres hoje sofrem, né, de depressão, de problemas no seu relacionamento conjugal pela infertilidade, né? E a infertilidade, ela traz consigo alguns outros transtornos, porque o filho, muitas vezes, ele deixa de ser o sonho e passa a ser uma obsessão. E aí vem problemas muito mais graves, né, do cunho emocional. Então, tratar a endometriose para a vida de uma forma geral. E por isso que não vai ser só a caixinha do comprimido e não vai ser só a cirurgia, mas vai ser a mudança do estilo de vida, o entendimento que ela precisa ter do cuidado com o seu corpo, do cuidado com a sua alimentação, né? Do cuidado que ela precisa ter para sempre. Você que trabalha muito com pacientes bariátricos, e quantos pacientes bariátricos você perde ao longo desse tratamento? Por quê? Porque o foco do cara, o foco daquele indivíduo era perder peso. Ele perdeu, acabou-se. Mas ali ele vai ter uma série de outros problemas muito mais graves. O paciente pós-bariátrico, ele precisa de um acompanhamento nutricional até o dia da morte. É verdade. Até o dia da morte. É. O paciente com endometriose, da mesma forma. O paciente com ovário policístico, da mesma forma. O paciente que acha que não tem nada, da mesma forma. É. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa compreender que a nossa saúde é a nossa prioridade. É o que a gente precisa buscar. A gestão da qualidade de vida. Perfeito. Né? Esse despertar do se cuidar, que muitas vezes não é que a gente encontre as culpas, mas a mulher, na sua dupla, tripla jornada, ela termina se colocando em segundo, terceiro plano. E, em função disso, esse cuidar fica muito relaxado e muito complicado. Quando eu comecei a entender a importância que eu tinha de trazer a minha fala, minha experiência, minha dor, né, para cuidar das dores das outras mulheres, foi justamente nesse entendimento do todo, dessa qualidade de vida, do que é que a gente pode despertar, do conversar, né? A minha consulta, ela tem o lado presencial, e eu também, ao longo de alguns dias, faço uma assessoria online, porque entendo que eu preciso ter essa conversa, né? E que não pode ficar tão distante com a mulher. Em função disso, eu quero deixar já claro para vocês que me acompanham, que observem nas minhas redes sociais, né? Nós estamos já no final de um lançamento de um programa que a gente, com muito cuidado, pensou para vocês, ele inteiro, e agora a gente está analisando a possibilidade de fazer um relançamento dele em partes. O programa se chama Plena, Entender a Mulher como Saúde Plena. E nesse programa a gente trabalha a importância de você entender os alimentos, como conhecer a condição dele inflamar ou não, a importância do gerenciamento do estresse, de você entender o quanto o sono, ele é vida e ele é alimento, o quanto existe uma relação muito forte do digestório com o teu sistema nervoso central. Quando a gente fala do intestino como segundo cérebro, isso de fato é ciência e é comprovação. Então, na hora que nós temos toda uma saúde digestória em equilíbrio, nós temos humor em equilíbrio, porque dentro do intestino a gente consegue produzir 95% de serotonina. Imagine se eu não tenho um intestino que funciona bem. Eu sou enfesado, porque aí não funciono, não faço cocô, como a gente precisa falar, assim, muitas vezes tão claramente. Eu tenho pacientes que têm dificuldade de olhar até as próprias fezes. E o quanto isso tem que ser trabalhado, o quanto tabu tem que ser desmistificado para que a gente entenda a saúde de maneira integrativa. E o cuidar da saúde é isso, é você entender do cabelo a tua ponta do pé, né? Você entender por que é que você tem tanta unha cravada e sofre tanto na manicure.
Porque eu tenho tendência a ter constipação, porque eu tenho tendência a ter infecção urinária, porque eu tenho tendência a ter candidíase. Mas só com unha cravada, pois é, para você ter ideia do quanto eu preciso entender do desinflamar e impactar tudo isso junto e trazer saúde. E muitas vezes a mulherada não tem ideia, né? Mas me explique, agora eu fiquei interessado desse seu programa para as minhas pacientes, inclusive. Como é que funciona? São aulas? São aulas, né, que vão estar na plataforma Hotmart e que elas estão todas já dispensadas lá, mas nós estamos analisando a possibilidade de oferecer em pedaços, em partes. Bacana. Por quê? Porque nelas, o que é que a gente traz? Com muita praticidade, com um discurso muito fácil de entender. Em cada módulo, o que é que acontece? Existem vídeos, ao final deles, eu entrego uma espécie de recomendação, inclusive com algumas receitas para que elas já possam, na correção daquilo que está se discutindo ali, né? Por exemplo, vamos falar de sono, né? E aí eu trago alguns alimentos que vão melhorar a qualidade de sono, que podem ser feitos com receitas que ali elas já podem aprender e dar e fazer e praticar. Então, bacana. Então, esse trabalho, ele não é só com a parte nutricional. Você vai ter sobre gerenciamento de estresse, Sim, eu vou falar sobre alimento, sobre sono, sobre gerenciamento de estresse, sobre atividade física, né? Tem um personal que foi parceiro meu, que fez, inclusive, vídeos mostrando algumas atividades que você pode fazer em casa. Essas atividades até impactam. Muitas vezes você diz, olha, eu tenho um espaço na minha casa e aí eu não tenho máquinas para musculação. E aí você tem, sim, como você fazer musculação com elástico, com fita. Então, e que alimento eu posso pensar num pré-treino e pós-treino? Está lá nesse módulo. Então, a gente entendeu que cuidar da mulher, que fechar esse estilo de vida de qualidade, não é só entender dos alimentos. É importante, sim, tanto falar naqueles disruptores em relação à questão dos disruptores de estrógeno, mas entender alimentos que têm potencial muito grande de inflamar. E existe uma guerra muito grande em relação a alguns alimentos, do glúten, por exemplo. Nós estamos no país, lamentavelmente, que tem a pior farinha de trigo do mundo. Eu sou louca pelo Brasil. Mas, infelizmente, existe uma legislação em 2004 que diz que nós podemos encontrar nos produtos com farinha de trigo níveis toleráveis de barata e de rato. Isso é lei no meu país. Então, com o tempo, a gente começa a entender que lá atrás eu ia na padaria, comia um pão pegando fogo com a manteiga e não tinha nada. E hoje parece que a reação não é a mesma. Então, mudou os alimentos. Alguns, eles ficaram piores, como o trigo. Entender do leite. Muitas vezes as pessoas acham que, Érica, você faz terror em relação a leite, eu não posso tomar leite, leite só pode ser do peito da mulher. Porque o leite também, coitada das nossas vacas, elas ficaram muito piores. Antigamente as vacas viviam 20 anos, hoje algumas não vivem 6. E será que tem alguma coisa errada com as vacas e com o leite que elas produzem? E aí a gente entende que se eu tenho muita dor e eu posso melhorar, retirar, né, ou diminuir a frequência de determinados alimentos, impacta sim. Ô, Érica, e essas aulas, as pessoas que adquirirem, elas têm acesso quando quiserem? Tem acesso quando quiserem, podem assistir quantas vezes e ficam aí 1 ano com esse acesso na plataforma. E elas podem, além de ter o acesso a isso, ter um acompanhamento com você, inclusive de forma remota. De forma remota. Então, é interessante, né? A gente está... Gostei do nome. De novo, viu? Plena, né? Gostei eu gosto disso, né? Ser plena é uma coisa forte, que mais deixa difícil. A gente, né? Mais difícil. Difícil para conquistar. Difícil para conquistar. Você dizer, eu sou plena, é difícil. Eu que sou é que plena, você construiu, né? Eu sou leve, eu estou bem, estou desinflamada, não tenho um discurso de toxicidade, estou trazendo energia boa, gosto de comida boa. Então, ó, é coisa para a gente estar aí trabalhando. Então, eu quero agradecer demais essa conversa que foi boa. A gente ficaria aqui dia e noite. Gostei demais desse papo. Mas entender que vocês me acham no Instagram, né? Quero que você diga, inclusive, o seu Instagram, para quem quiser também lhe encontrar e trocar alguma ideia aqui. O meu Instagram é @dr_Guilherme Carvalho. @dr_Guilherme Carvalho. E eu estou sempre lá postando, levando algumas informações, alguns conhecimentos na parte da saúde da mulher. E
Fico lisonjeado mais uma vez pelo seu convite e vou dizer a você uma coisa. Gostaria muito que quando você tivesse lançado o programa Plena, você me desse a possibilidade de eu até colocar nas minhas plataformas para as pacientes, para as mulheres que me seguem terem acesso a isso. Porque, Com de certeza. fato, é importante. Importante que você busque a sua plenitude, né? E aí, se você me perguntar o que é ser plena, acima de tudo, é ser feliz. E lembrar que a construção da felicidade, ela é difícil, mas ela é importante. E para ser feliz, você precisa cuidar de você, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa se sentir bem. Para se sentir plena, você precisa se sentir bem. Parabéns verdade. pela iniciativa, Érica, e eu acho que é fantástico. Tomara que todas as pessoas possam ter acesso, né? E se não puderem ter acesso, de repente, a todas as aulas, a algumas dessas aulas, por isso É isso que a gente está trabalhando, para que você possa ter acesso a parte delas, e aí, aos poucos, você vai conseguindo fechar os 4 pilares, porque o Plena foi trabalhado em 4 pilares, mas não significa dizer que você possa adquirir todos de uma vez. Então, é por isso que a gente está desmembrando isso no momento. E aí, nós vamos lançar, tanto no Instagram, meu Instagram é @ericanobrega nutricionista, quanto no meu canal, que é Erica Nóbrega Nutricionista, e até se você não é muito de vídeo, mas é muito de ouvir, o meu podcast lá no Spotify, que é justamente o NutriCast com Erica Nóbrega. Então, estejam lá nas redes, vejam os vídeos, interajam nos directs, que eu acredito que é esse o nosso papel, de trazer nutrição enquanto informação. Eu costumo dizer que eu tenho uma gratidão muito grande por estar nesses espaços, por estar na TV, por estar no rádio. Isso me faz ter uma responsabilidade e assumir que cuidar da mulherada é algo fantástico. Então, sigam todos os perfis que a gente vai estar, em breve, colocando para vocês quando o programa Plena vai estar em lançamento.